Atenção, porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal. Agora a nossa aula será para os nonos anos e EJA 4, tá? Peguem seus materiais para anotações. Informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola. Vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? Lembrando que a partir de agora o EJA muda de ciclo. Então o EJA 4 vai seguir agora os conteúdos e habilidades dos nonos anos, tá? Vamos lá para a nossa aula 10. Início da nossa terceira unidade didática bimestral. A partir de agora vamos dar início à terceira unidade, ok? Com o conteúdo Europa, processos de industrialização e urbanização. Vamos ver essa origem da industrialização e da urbanização lá na Europa, né, no Velho Mundo. Industrialização e urbanização. Primeiro vamos entender um pouco a ligação desses dois fenômenos. Há uma relação direta e também indireta entre os processos de industrialização e urbanização, uma vez que há uma relação mútua de fortalecimento de uma sobre a outra. Então, desde a origem das primeiras civilizações, esses processos aí vão estar ligados, com certeza, né? Primeiro, com o crescimento da urbanização, das cidades. Lá na antiguidade, nós temos aí a civilização grega antiga, né, com Atenas, a sua capital, toda a evolução de antigamente Atenas, hoje a capital da Grécia. Roma antiga, né, o grande império romano que dominou ali boa parte da Europa, tá? Como é Roma hoje, essa urbanização, essa evolução se deu também a uma grande evolução da indústria. E a foto aí da direita, a Inglaterra, né, que é o berço da industrialização mundial, né, o berço, a origem da indústria, a primeira revolução industrial, tudo vai partir aí da Inglaterra. Então, vamos ver essa evolução. Os processos de industrialização e urbanização estão interligados, diretamente interligados. Foi com os avanços e transformações proporcionados, por exemplo, pelas revoluções industriais na Europa, que esse continente recebeu o crescimento exponencial de suas principais cidades, aquelas mais industrializadas. Então, as cidades que mais vão crescer, que mais vão se desenvolver na Europa, consequentemente, são aquelas que vão ter a industrialização primeiro. A indústria vai ser fundamental, fator primordial para as cidades crescerem. Olha aí, ilustrações da primeira revolução industrial, como as cidades começavam a crescer, as indústrias, olha aí a fumaça ao fundo, os portos, né, os navios, os produtos começam a ser escoados, a população vai crescer, né? O trabalho, a mão de obra também vai crescer. Isso vai evoluir muito a questão do tamanho, da densidade populacional nas cidades. A máquina a vapor, né, Maria Fumaça, o trem a vapor, que a gente chama, também vai influenciar demais. Tanto na migração de pessoas de uma cidade para outra, para morar na cidade que tem indústria, quanto para levar os produtos, né, produzidos por essa indústria para outros países, para outras cidades. Tudo isso a Revolução Industrial trouxe, ok? Então a industrialização é fator fundamental para o crescimento urbano. Transformações urbanas na Europa. O processo de urbanização intensifica o consumo nas cidades, o que acarreta a produção de mais mercadorias e o aumento do ritmo da atividade industrial. Então, com a evolução, né, do ritmo industrial, a população vai crescer e essa população vai precisar de mais produtos.
Quanto mais produtos, mais emprego, mais trabalho, mais renda. Isso é uma evolução característica lá da Europa. Temos aí, ó, nas primeiras imagens. Aí. A primeira imagem é um galpão de manufatura da indústria têxtil aí, ó. A produção de tecidos, né, a indústria de tecidos. A população cresce, precisa de vestimentas, né? Então as mulheres, principalmente mulheres aí, ó, na foto, vão trabalhar nesses galpões e a indústria vai evoluir. A imagem do meio nós temos aí também, ó, a questão dos transportes, né, da população crescente, a cidade crescendo aí, ó, a olho nu. Então as pessoas vão querer migrar para lá para trabalhar. Os transportes de produtos vão ser feitos e a cidade só vai crescer. Temos aí na última foto, por exemplo, Paris, no final do século XIX, aí, ó, quando tem início, né, aí, a construção da Torre Eiffel, em sua conclusão, Paris começa a crescer como um grande ponto também industrial lá na Europa. Então essa cidade vai crescer muito com essa evolução urbana, ok? A industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço geográfico, pois interfere nos fluxos populacionais, organiza as atividades nos contextos da sociedade e promove a instrumentalização das diferentes técnicas e meios técnicos, que são essenciais para as atividades humanas. Então a industrialização modifica completamente o espaço geográfico. É todo o espaço construído, né, e modificado pelo ser humano. Então nós temos na primeira revolução aí duas invenções primordiais. O tear mecânico, a indústria têxtil, olha aí, ó, como era feito os tecidos, as grandes máquinas, né, chamada de tear, feito aí esse tecido, esse entrançamento de linhas, revoluciona toda a indústria têxtil de vestimentas, né? E a locomotiva a vapor. Então aí, ó, os primeiros trens a carvão mineral, tá? Então vão levar produtos e também pessoas, tudo em cima de trilhos. Agora, tá vendo? E vai embora. O desenvolvimento só avança. Avanços nos sistemas de comunicação e transportes. Com a evolução da tecnologia, com certeza a comunicação vai evoluir e os transportes também precisam evoluir para atender o crescimento urbano. Praticamente, todos os povos do mundo passaram a consumir produtos industrializados, independentemente da distância entre o seu local de produção e o local de consumo, estabelecendo com isso uma rede de influências que atua em escalas que vão do local ao global. Com o avanço da comunicação e do transporte, o mundo ficou mais interligado, as distâncias vão diminuir. Isso é uma evolução global, tá? Então nós temos aí, ó, a indústria automobilística, que nós vimos lá na segunda unidade, né? Calbens, a origem dos carros, o próprio avião, não é? Também como uma maneira de transporte aí das mais evoluídas. A energia elétrica, a lâmpada incandescente aí com Thomas Edison, também essa revolução quando ele patenteia, né? Ele vai patentear a lâmpada elétrica. O telefone, que muitos de vocês estão assistindo essa aula agora por um celular, tudo vai ter início aí, ó, quando o Graham Bell aí ele patenteia, né? Ele vai patentear aí o telefone, a comunicação agora entre pessoas por qualquer distância. Tudo isso é uma evolução gigantesca nesse avanço tecnológico. E a foto aí, né, da Inglaterra aí no início, né, a torre do Big Ben lá na Inglaterra, que simboliza muito essa questão da evolução, da revolução industrial. Tudo isso são avanços graças à industrialização e à tecnologia. Graças ao processo de industrialização e sua ampla difusão pelo mundo, a urbanização também cresceu, ao ponto de, segundo dados da ONU, a Organização das Nações Unidas,
o mundo ter se tornado pela primeira vez majoritariamente urbano, feito ocorrido no ano de 2010 em diante. Lembrem para a atividade, tá? Somente a partir de 2010, agora recentemente, o mundo se torna majoritariamente urbano. O que é isso? Quer dizer que a população das cidades hoje é bem maior do que a população que vive ainda em áreas rurais. Mas isso só vai acontecer no ano de 2010. Olha aí, ó, esse gráfico. A cada dia há mais gente nas cidades. Se observarem aí, ó, a linha vermelha é a população urbana e a linha azul é a população rural. Em 1950, a população rural era bem maior, né? Era superior à população das cidades. E a população rural ela segue, ó, estabilizada e vai depois declinar, vai cair. Enquanto a população urbana só cresce, ó, a linha vermelha só cresce. Chegando ali onde está marcado ali em 2010, circulado, olha a setinha. Então, a partir dali, acontece a transição. A população urbana agora é maior do que a população que vive nas áreas rurais. Isso do planeta, viu, gente? No mundo em geral. Tanto países ricos quanto países pobres. Então, isso é um feito histórico. E a tendência é só crescer. E a população rural diminuir. Professor, a industrialização é o único fator para o crescimento urbano? Olha que questão pertinente. Ó. Então vejam, não é assim. Apesar da industrialização ser o principal fator, ele não é o único. Existem outros fatores, tá? Então é errôneo pensar que a industrialização é o único fator que condiciona o processo da urbanização. É o mais importante, porém não é o único. Então nós temos aí, dentre esses fatores que nós já vimos em aulas anteriores, fatores repulsivos, que vão expulsar pessoas que moram na zona rural para o campo, vão forçar eles a irem, e os fatores atrativos, né, que vão atrair a população para morar nas cidades. Os fatores repulsivos nós temos poucos empregos no campo, né, a mão de obra na agricultura está sendo trocada pela mecanização, conflitos armados, guerras, países em guerra, essas pessoas vão ter que migrar para outros locais. Fome, né? Desastres naturais, secas, tudo isso são fatores que vão forçar o migrante a ir morar na cidade, morar na zona urbana. E os atrativos, olha aí, ó, é a saúde, né? Cuidado com a saúde, médicos, né? Oportunidade de trabalho, a indústria, né? Com certeza. Cursos, educação, escola, a própria segurança, né, na cidade. Então, quando tem uma falta de segurança no campo, eles procuram isso na cidade. Então, tudo isso são fatores que vai aumentar a urbanização, ok? Processo de urbanização. Olha aí como funciona, mais ou menos. Após a Revolução Industrial, então nós temos aí, após a Revolução, a zona rural ela vai fornecer matéria-prima e a zona urbana vai produzir produtos industrializados, comércio e serviços em gerais. No século XIX, existe uma estruturação, as cidades eram industriais, ou seja, elas estavam se formando como cidades industriais. É a primeira evolução da indústria. No início do século XX, o modo de vida agora urbano vai influenciar diretamente o campo. É a população urbana que vai dizer o que precisa, o total de alimentos, o total de matéria-prima, que vai ser produzido no campo, né, na zona rural. A urbanização europeia. Vamos ver um pouquinho no mapa agora, essa questão da urbanização europeia, sobre a densidade demográfica no continente. A Europa é o continente que apresenta a mais elevada taxa de urbanização. Isso não quer dizer que a Europa é o continente mais populoso, viu? Não, diferentemente, não é, longe disso, ok? Aí está falando em taxa de urbanização, ou seja, pessoas que vivem na cidade. Na Europa, a concentração urbana é bem maior do que a concentração rural.
tem muito mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo. Então, por isso, a taxa de lá é a mais elevada do mundo. Tá? Mas está longe de ser o continente mais populoso. Então, nós temos nesse mapa aí a densidade demográfica. Os lugares mais vermelhos, né, de cor mais escura, são os locais de maior densidade, de maior população vivendo. Ou seja, as maiores cidades, as grandes capitais da Europa estão nessas áreas em cor vermelho. Enquanto essas áreas de amarelo e branco são áreas pouco povoadas, pouca população. Então eu coloquei em destaque aí para vocês, ó, Londres, né, a capital da Inglaterra, toda aquela região ali, né, do Reino Unido. Paris ali, ó, no centro, lá na Europa Central, né, a capital da França ali, ó, muito povoada. E no lado oriental, Moscou, que é a capital da Rússia, que fica na Europa. Só aquele lugar ali, olha aí, ó, aquela mancha vermelha é a região metropolitana ali de Moscou. É a cidade mais povoada ali de toda aquela região, tá? E onde tem aí essas áreas em vermelho, também são grandes cidades lá da Europa. Os países da Europa que ingressaram primeiro no processo de urbanização foram justamente aqueles que implantaram a Revolução Industrial, ainda no final do século XVIII, como, por exemplo, o Reino Unido, onde fica a Inglaterra, e a Suécia. Os outros países europeus aderiram à Revolução Industrial no decorrer do século XIX. Então, quem vai partir na frente são os países que vão aderir à Revolução Industrial logo no seu início. Tá? Então, nós temos aí a primeira foto aí, o centro da Inglaterra, Londres, a capital da Inglaterra, com a torre do Big Ben ao centro, tá? Aí o berço da Revolução Industrial, e Estocolmo, a capital da Suécia, aí também uma ilustração de como ela foi se desenvolvendo aí, olha, através da indústria. Na cidade de um IDH muito alto, tá? Graças também à industrialização. De acordo com a ONU, no mundo existem 23 megacidades, ou seja, cidades que possuem uma população absoluta superior a 10 milhões de habitantes. Então, segundo a Organização das Nações Unidas, no mundo existe cerca de 23 megacidades. Cidades superiores, né, a 10 milhões de habitantes. Essa população é superior a muitos países, viu, gente? Mas são cidades. Nesse quesito, a Europa possui duas cidades. Moscou, capital da Rússia, com 12,5 milhões de habitantes. E Istambul, na Turquia, com aproximadamente 14 milhões de habitantes. Com uma ressalva, uma observação. Istambul é uma cidade transcontinental. O que quer dizer isso, professor? Ela pertence a 2 continentes. Ela é grande, não é? E ela é cortada pelo Estreito de Bósforo. E de um lado é Europa, do outro lado é Ásia. Então tem essa ressalva. Se colocarmos somente a Europa, Moscou é a mais populosa, tá? Ok, como mega cidade. Então nós temos aí, ó, as imagens. As duas imagens inferiores de Moscou, a Praça Vermelha, o centro histórico ali de Moscou em 1955, logo após a Segunda Guerra. E a Praça Vermelha em 2018, ó, ano em que ocorreu a Copa do Mundo, lá na Rússia. Então veja ali, ó, a mesmo local, a mesma localidade ali, em tempos diferentes. E Istambul, na Turquia, ó, essa cidade milenar, que era a antiga Constantinopla, né, a sede do Império Bizantino, né, uma extensão do Império Romano. Então olha aí, ó, a cidade de Istambul, uma cidade milenar histórica. De um lado do rio ali, ó, do Estreito de Bósforo, de um lado é a Europa, do outro é a Ásia. 2 continentes separados por ponte, tá? Por o Estreito de Bósforo, ali aquele rio que passa. Então veja que interessante, isso é o nosso planeta, né? Essa interação, essas curiosidades entre Moscou e Istambul, na Turquia. Então, aqui nossas referências da nossa pesquisa. Muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído. Até a próxima aula.